Dados sobre educação mostram que a pandemia prejudicou o ensino das crianças. Ministro do STF, Alexandre de Moraes, volta atrás e permite a redução do imposto pago pela indústria. Levantamento do IBGE aponta que celular e a TV são os aparelhos mais utilizados no país. Tecnologia 5G permite até tratamento médico à distância. Tribunal Superior Eleitoral fecha nova parceria para não deixar qualquer dúvida sobre resultado da eleição. Deficiente visual brasileiro de apenas 11 anos desenvolve álbum de figurinhas da Copa com tecnologia Braille. Teatro Municipal de São Paulo faz aniversário com muitas novidades. E nem o ex-craque de futebol David Beckham dispensa a fila quilométrica para homenagear a Rainha Elizabeth II. A partir de agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. A partir de segunda-feira, a tão esperada tecnologia 5G também vai começar a funcionar gradualmente em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Alguns celulares já mostram na tela o 5G, mas ainda não é o pleno. A pergunta que fica é, o que de fato muda com a nova tecnologia? O 5G, diferente do 3G para o 4G, o 5G veio para mudar. Ele veio para trazer uma experiência muito mais próxima e até melhor daquilo que você tem em casa, para você fazer uma reunião online, para assistir um vídeo, para o poder público, né, implementar novas tecnologias de monitoramento, de semaforização inteligente, vídeo monitoramento, análise de indicadores. Veio para revolucionar. A tecnologia já existe em algumas capitais e, desde abril, já poderia ter sido instalada em Campo Grande. Em abril de 2022, publicou a lei complementar que estabeleceu as principais normas para que o 5G pudesse estar em Campo Grande. A partir daí, Campo Grande, a prefeitura, possibilitou que já estivesse espécies disponíveis, né, para que as operadoras pudessem começar a oferecer o serviço. No site 5g.campogrande.ms.gov.br há informações como quais modelos de celular estão adequados à nova tecnologia, dúvidas e perguntas e respostas. O chamado sinal 5G puro deve começar a funcionar em Campo Grande a partir de segunda-feira. Entretanto, já há algumas empresas fazendo testes aqui na capital. A implementação é de responsabilidade das operadoras, mas o município tem mecanismos para verificar o andamento do processo. A prefeitura criou alguns mecanismos dentro das suas responsabilidades de permitir e pedir que as operadoras informem onde elas estão implementando essas ferramentas para que a população possa, de forma transparente, acompanhar e cobrar as operadoras. Com o passar do tempo, devem haver modems colocados até em postes pela cidade, o que deve gerar uma velocidade de transmissão e tempo de resposta extremamente rápidos. No primeiro momento, apenas o centro e alguns bairros devem ser contemplados, mas não há informações de quais. Falando em 5G, agora pessoas que precisam de tratamento à distância podem contar com os avanços da tecnologia de quinta geração. Quem traz mais informações é o repórter Dionísio Gonçalves. A chegada da função 5G dos aparelhos celulares veio para revolucionar a comunicação entre as pessoas. Agora vai ser possível acessar conteúdos da internet com uma velocidade até 100 vezes mais rápida se comparada com a 4G. Para aproveitar as vantagens da tecnologia, um trabalho desenvolvido pelo Hospital das Clínicas promete atender pessoas em locais distantes e de difícil acesso. Em testes feitos com exames, é possível o paciente estar em um local e o médico em outra sala ver os resultados. Isso vai ser possível graças à velocidade prometida e pela rede ser somente do hospital. Quando estiver comprovado que o sinal está chegando em tempo real, este atendimento já pode ser iniciado. No futuro, ainda vai ser possível realizar cirurgias de maneira remota. O profissional vai poder estar, por exemplo, em São Paulo e o paciente em qualquer outra cidade do Brasil, incluindo os lugares em que não é possível chegar. Dionísio Gonçalves, de São Paulo.
Até 50% das crianças sofrem de bruxismo. Os sinais mais comuns que aparecem dos 3 aos 6 anos vão além do barulho durante o sono e podem ser percebidos em atitudes do dia a dia. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 30% da população mundial sofre dessa disfunção, que consiste em apertar os dentes ou cerrar a mandíbula em excesso, principalmente durante o sono e de quem respira pela boca. Mas quando se trata de crianças, a estimativa é que entre 6% e 50% sofram com o problema, de acordo com um artigo publicado pela Sleep Foundation. No início pode parecer inofensivo, mas é capaz de causar desconfortos diários e problemas como dores de cabeça, dor no maxilar, de dente ou problemas dentários. Nas crianças é comum surgir na segunda infância, dos 3 aos 6 anos, em especial nos meninos. Mas essa predisposição não se restringe somente ao sexo da criança. Existem fatores, alguns deles psicológicos, outros hereditários, que podem causar os ruídos noturnos, como a ansiedade, o estresse e a predisposição genética. Os problemas relacionados à saúde mental se justificam por ser um período em que a criança passa por grandes descobertas e adaptações. Por isso, em alguns casos, é importante um tratamento interdisciplinar com profissionais além do dentista, como psicólogos, fonoaudiólogos e otorrinolaringologistas. Sem contar que a detecção dessa disfunção pode ser ainda mais difícil se a criança dormir sozinha. Isso porque cerca de 80% das pessoas que rangem os dentes durante o sono não percebem, a menos que alguém perceba e conte. O bruxismo em si não tem cura, mas existem tratamentos indicados para reduzir efeitos colaterais e os danos que causam. O dentista pode recomendar o uso de protetores noturnos que impedem o atrito dos dentes e reposiciona a mandíbula. O ensino brasileiro sofreu uma piora, agravada principalmente pela pandemia. As matérias básicas, como português e matemática, foram as mais afetadas. Os dados divulgados hoje mostraram que, na prática, é como se o país tivesse perdido os progressos nos resultados dos 6 últimos anos na área, regredindo aos patamares de aprendizagem de 2015. Nos anos iniciais e finais do ensino fundamental, é onde a defasagem no estudo ficou mais evidente. Para termos uma noção, nos anos iniciais do ensino fundamental, a aprendizagem de língua portuguesa caiu de 214 pontos em 2019 para 208 em 2021. Já em matemática, passou de 227 para 216 nesse mesmo período. Nos anos finais do fundamental, a queda foi de 262 para 258 em língua portuguesa e 265 para 260 em matemática. E, por fim, o ensino médio teve queda de 279 para 275 e 278 para 271, respectivamente. A queda nesses números tem relação direta com a pandemia, já que muitos alunos não conseguiram ter um bom aproveitamento nos estudos realizando o ensino à distância. Além disso, quase 4 milhões de estudantes não possuíam acesso à internet, o que deixava o acesso ao estudo inviável. Desse número, 94% eram de escola pública. O que também refletiu na queda dos números foi a abordagem de estados e municípios na hora de definir os critérios em relação à aprovação dos estudantes, causando uma menor aprendizagem e absorção de conteúdos nos alunos. Hoje é comemorado o Dia Internacional da Identidade. A data foi criada pela ONU com o objetivo de incentivar todas as nações a trabalharem para que os cidadãos tenham um documento até o ano de 2030. E a tecnologia tem sido uma importante aliada nesse processo. O Tribunal Federal concluiu o julgamento da lei do piso salarial da enfermagem. Por 7 votos a 4, a Corte decidiu referendar a liminar do relator Luiz Roberto Barroso, que suspendeu por 60 dias os efeitos da lei aprovada em maio pelo Congresso Nacional. Os ministros do STF deram razão sobre os estabelecimentos dos serviços, que questionou de onde vão sair os recursos para pagar os R$ 4.750 para o piso. E agora vamos saber como está o nosso ranking de recuperados da Covid-19 do programa SOS da Fé, através da palavra e do poder de Jesus. O jornalista Anderson Nascimento é quem conta mais testemunhos de vitória para encerrarmos mais uma semana. Boa noite, Anderson, é com você.
Muito boa noite, Jaqueto, Beatriz. Sexta-feira chegou, mais uma semana concluída aqui no Placar da Vida e a gente não para de ter testemunhos para contar, como o da Rosilene Guiral, de Santo André, em São Paulo. Ela orou por 4 familiares e todos eles foram curados da Covid-19. A Ana Marinho, de Goiás, também intercedeu pela filha, que foi livre depois das orações. E a Jovenita Silva, ela mandou para a gente pelas redes sociais, dizendo que o filho dela, o Samuel, foi curado da Covid-19 depois de participar do SOS da Fé. Olha, esta semana foi uma semana de grandes vitórias. Está na hora da gente conferir qual é o nosso ranking total de curados da Covid com o placar. Com você, Jaqueto e Beatriz. Obrigado, Anderson. Os números acabam de chegar. O placar da vida desta sexta-feira ficou da seguinte forma: 277 curados no dia de hoje. E o total, 182.336 curados. E veja a seguir, ministro do STF, Alexandre de Moraes, volta atrás e permite a redução do imposto pago pela indústria. E ainda, levantamento do IBGE aponta que a TV e o celular são os aparelhos mais utilizados no país. Aumentou o número de domicílios onde o uso de internet e a presença de celular são frequentes. Mas, segundo o IBGE, entre 2019 e 2021, caíram as porcentagens com televisão, computador e tablet. De acordo com o estudo da PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a proporção de lares onde havia uso de internet alcançou 90%, ou 65.600.000 do total de 72.900.000 pesquisados em 2021. A fatia equivale a um acréscimo de 6 pontos percentuais em relação a 2019, que era de 84%, antes do início da pandemia no país. O avanço foi mais intenso na área rural, embora a porcentagem tenha permanecido abaixo da verificada na cidade. No campo, o percentual de domicílios com uso de internet pulou de 57,8% para 74,7% de 2019 para 2021. Enquanto isso, na área urbana, o indicador subiu de 88,1% para 92,3%, acima da média geral. O crescimento ocorreu em todas as grandes regiões, sobretudo no Nordeste. Apesar do aumento de 9,4 pontos percentuais no período, a região seguiu com o menor percentual de domicílios com conexão, 85,2%. O celular foi o equipamento mais utilizado para o acesso à rede, em 99,5% dos domicílios com algum tipo de sinal. Na sequência veio a televisão, com 44,4%, que superou pela primeira vez o microcomputador, com 42,2%. Segundo o IBGE, a parcela de lares brasileiros com telefone celular aumentou de 94,4% em 2019 para 96,3% em 2021. O Instituto aponta que, pela primeira vez na série histórica iniciada em 2016, a proporção de domicílios com acesso à banda larga fixa superou a proporção daqueles com internet móvel, 3G ou 4G. O sinal fixo subiu de 78% para 83,5% dos lares com conexão. A fatia móvel, por outro lado, recuou de 81,2% para 79,2%. De acordo com o IBGE, o aumento da banda larga fixa pode estar associada à dinâmica da pandemia. A crise sanitária deixou brasileiros por mais tempo em casa, o que fez com que a internet móvel fosse menos demandada. Outro possível fator para explicar o contexto, de acordo com o Instituto, é a expansão do acesso à internet no Norte. O percentual de domicílios com conexão via banda larga fixa nessa região teve incremento representativo de 54,7% em 2019 para 70,5% em 2021. No mesmo período, o número de lares brasileiros com aparelhos de TV subiu, passando de 68 milhões e 400 mil para 69 milhões e 700 mil. A proporção de domicílios com o equipamento em relação ao total de endereços recuou de 96,2% para 95,5%.
O número total de lares era de 71 milhões e 100 mil em 2019. Passou para 72 milhões e 900 mil em 2021. No ano passado, 27,8% dos domicílios com televisão tinham acesso ao serviço de TV por assinatura. Houve queda em relação a 2019, quando a porcentagem era de 30,3%. De acordo com a pesquisa, pela primeira vez, mais da metade dos idosos tem acesso à internet. O estudo revelou ainda que mais de 28 milhões de pessoas não usaram a internet entre os anos de 2019 e 2021. Os dados mais recentes da pesquisa foram investigados pelo IBGE no quarto trimestre de 2021. A série foi interrompida em 2020 em razão das restrições causadas pela pandemia à coleta de dados. Por isso, as comparações do levantamento têm foco na passagem de 2019 para 2021. E quem mora no campo deve ficar atento, porque não falta muito tempo para acabar o prazo de entrega da declaração do Imposto de Propriedade Territorial Rural. O prazo para fazer a declaração territorial do Imposto Rural vai até o dia 30 de setembro. Até agora, a Receita Federal recebeu cerca de 3 milhões e 500 mil declarações. A expectativa do governo federal é receber 5 milhões e 900 mil declarações até o fim do mês. Toda pessoa física ou jurídica que tenha propriedade rural precisa fazer essa declaração. Quem perder o prazo paga multa de 1% ao mês sobre o imposto devido. Para fazer a declaração, basta acessar o gerador de ITR na página da Receita Federal. De Brasília, Jaqueline Fonseca. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, voltou atrás e suspendeu a liminar dele, que não permitia a redução de 35% do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, sobre produtos de todo o país. Ficam de fora apenas 170 itens, que também são fabricados na Zona Franca de Manaus, como, por exemplo, aparelho de barbear, xarope de refrigerante e caneta. Nesses casos, valem os 35% repassados ao consumidor, a não ser que sejam do polo de Manaus, que não pagam nada. E encerrando mais uma semana no mercado financeiro, com dados que mostraram queda nas expectativas de inflação do consumidor dos Estados Unidos, o que fez o dólar ter seu maior ganho semanal frente ao real em mais de 2 meses, com alta de 0,38%, negociado a R$ 5,25 na venda. E a Bolsa de Valores fechou em queda de 0,61% aos 109.280 pontos. E como é corriqueiro no Brasil, mais de 70% das vagas de emprego no estado do Mato Grosso do Sul são abertas pelas micro e pequenas empresas. O problema é que falta qualificação profissional. Nesta indústria de facas artesanais, há hoje 50 colaboradores. Só neste ano foram contratados 10. E olha que hoje mesmo tem vagas. Hoje eu tenho vaga na produção, tenho vaga no comercial, no marketing, no setor administrativo. Edilce comenta que muitos que a procuram são jovens adultos com idade até 35 anos, mas sem nenhuma experiência profissional. A gente encontra pessoas que têm muitos cursos, faculdades, pós-graduação, MBA, então passam um tempo muito grande estudando, não que isso não seja essencial, né? Mas às vezes não aplica isso. E aí a gente acaba percebendo que a gente tem dias ocupados, mas não dias produtivos. E o pior, em alguns casos, os jovens parecem não ter foco no que pretendem para a vida. Vejo uma pessoa fazendo um curso de educação física e indo para a parte da venda e depois indo para a parte da administração e aí vai ser professor e aí você sabe, a gente encontra bastante esse tipo de situação. Devido a essa situação, esta empresa aqui, por exemplo, vem optando nos últimos meses por contratar profissionais acima dos 50 anos, que têm uma maior dificuldade de entrar no mercado de trabalho, mas têm experiência e quando conseguem essa vaga, demonstram força de vontade. A mesma usada para novos desafios, por exemplo, aqueles ligados à tecnologia. Dados de um estudo do Sebrae com dados do CAGED apontam que em julho o saldo de empregos no estado foi de 3.934 vagas e 73% desse saldo, 2.868, vieram das micro e pequenas empresas.
quando o indivíduo quer empreender, e portanto vai abrir uma micro e pequena empresa, ele tem uma facilidade muito grande de tomar essa decisão, não é? Então, de uma certa maneira, é muito mais complexa a média e grande empresa. Fazer isso, então, demora mais tempo. O preço médio do litro da gasolina voltou a cair pela primeira vez desde fevereiro do ano passado e ficou abaixo dos R$ 5,00. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, o motorista que vai ao posto de combustíveis está pagando em média R$ 4,97 por litro. O diesel também caiu e sai por R$ 6,84. Foi a 12ª baixa seguida, depois do pico registrado no mês de junho. Já o gás subiu pela terceira semana seguida no varejo. O preço do botijão de 13 quilos passou a R$ 113,00. Reflexo direto do custo repassado pela distribuidora ao consumidor, porque a alta acontece ao mesmo tempo em que a Petrobras reduziu o valor cobrado em suas refinarias. Segundo especialistas, a situação poderá mudar na semana que vem. R$ 8 milhões do saque extraordinário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço ainda estão disponíveis para resgate. O calendário de pagamentos já acabou, mas a solicitação de até R$ 1.000 por trabalhador que ainda não sacou ficará disponível até o dia 15 de dezembro. O calendário de pagamento, que vigorou de 8 de fevereiro a 15 de junho, permitiu a retirada de até R$ 1.000 por trabalhador. Apesar do prazo, o valor ainda pode ser sacado até 15 de dezembro. Depois dessa data, o dinheiro retorna para as contas do fundo. A Caixa Econômica explicou também que o recurso creditado automaticamente em nome de cada trabalhador na poupança digital que não foi movimentado após 90 dias do crédito deve retornar para as contas de FGTS devidamente corrigido. E mesmo esses trabalhadores que desejarem os recursos têm até o dia 15 de dezembro deste ano para realizar a solicitação pelo aplicativo do fundo. Ao todo, já foram liberados cerca de R$ 30 bilhões em recursos para 44 milhões de trabalhadores com direito ao benefício. Quem movimentou os valores do saque, bem como os que solicitaram o saque por meio do aplicativo FGTS, não vão ter os recursos retornados à conta do fundo. O IGP-10, calculado pela Fundação Getúlio Vargas, caiu pelo segundo mês seguido. A deflação de setembro foi de 0,9%, puxada pelos preços negativos dos combustíveis. No ano, o índice ainda acumula alta de 7,4% e, nos últimos 12 meses, uma inflação de 8,2%. E nos 19 países que fazem parte da zona do euro, a inflação bateu um novo recorde em agosto. Fechou o período de 12 meses em 9,1%. Com uma meta de apenas 2%, a previsão é a de que o Banco Central da região continue aumentando a taxa de juros. O consórcio, também conhecido como vaquinha organizada, está sendo redescoberto e, desta vez, os grandes bancos estão usando o mecanismo para financiar desde imóveis até cirurgias plásticas. O que não falta é opção para o cliente. Segundo a Associação Administradora de Consórcios Brasileiros, entre janeiro e junho foram comercializadas 1.850.000 novas cotas, o que representa um crescimento um pouco maior que 12% em relação ao mesmo período do ano passado. E além dos tradicionais carros e imóveis, o mercado está sendo turbinado com tratores, drones, equipamentos para jogos eletrônicos e serviços estéticos. Com isso, as vendas do setor encerraram o primeiro semestre com o melhor desempenho dos últimos 10 anos. As altas taxas de juros cobradas no financiamento comum, o avanço da educação financeira entre os consumidores que não conseguem poupar e a adesão do mercado do autofinanciamento por várias instituições financeiras são alguns fatores que explicam esse aumento. Os 5 grandes bancos do país têm investido em campanhas que ressaltam os benefícios, especialmente depois que as instituições financeiras começaram a perder receita com alguns serviços como o Pix. Mas apesar do grande apetite dos bancos, administradoras independentes têm avançado e procurado explorar um mercado que força as pessoas a fazerem uma poupança para conseguir uma gama cada vez mais variada de produtos. E olha só, um casal ficou rico sem querer em North Yorkshire, na Inglaterra. Ao pedir que fosse feita uma reforma na casa que os dois tinham acabado de comprar, descobriram na cozinha um pote enterrado com 260 moedas de ouro de 300 anos atrás. O leiloeiro contratado para avaliar o achado revelou que as moedas dos reinados de James I e George I atualmente valem o equivalente a R$ 1.300.000. Dá para caprichar nessa reforma.
E veja a seguir, Tribunal Superior Eleitoral fecha nova parceria para não deixar qualquer dúvida sobre resultado da eleição. E ainda, nem o ex-craque de futebol David Beckham dispensa a fila quilométrica para homenagear a Rainha Elizabeth II. O aplicativo e-Título, que garante acesso digital ao título de eleitor, está passando por manutenção programada. A Justiça Eleitoral recomenda que o cidadão se antecipe e baixe o e-Título o quanto antes. A IEDA já baixou o e-Título no celular e nesta eleição não vai precisar levar o documento físico. Deverá apenas mostrar o celular aberto no aplicativo da Justiça Eleitoral para o mesário e poderá votar. Então, eu baixei o e-Título esse ano, porque eu achei bem interessante. Na praticidade eu já tenho a parte toda de carteira de motorista, tudo, e quis também baixar o e-Título. Achei bem interessante porque de cara ele já mostrou a minha foto. Assim que eu fechei o aplicativo, ele veio com umas notificações dizendo onde eu voto. Assim, eu achei bem fácil, bem tranquilo e interessante. Eu acredito que chegando lá, basta eu mostrar um código de barras que tem e eu consiga votar. Com o e-Título, o cidadão tem acesso ao título de eleitor pelo celular. Ele mostra os dados pessoais do eleitor e o local de votação, uma facilidade para tornar o processo mais rápido e seguro. O e-Título está sendo atualizado e passará por manutenção programada neste domingo entre 8 da manhã e 8 da noite. Neste período, o aplicativo pode ficar instável. A Justiça Eleitoral orienta que o cidadão baixe o aplicativo o quanto antes, porque no dia 2 de outubro, dia da eleição, novos usuários não vão conseguir emitir o título digital. O e-Título está disponível gratuitamente em todas as lojas digitais. Na hora de votar, o cidadão não poderá ingressar na cabine de votação com o celular. O eleitor que usa o e-Título vai apresentar o celular aberto no aplicativo para o mesário. Depois, deverá desligar o aparelho e deixá-lo sobre a mesa. Essa medida tem o objetivo de garantir a segurança do processo eleitoral e o sigilo do voto. A decisão do Tribunal Superior Eleitoral em proibir o uso de celulares, aparelho de gravação ou transmissão na cabine de votação no dia da eleição visa proteger o sigilo ao voto, bem como garantir a liberdade de escolha do eleitor. Então, no dia da votação, o eleitor deve desligar os aparelhos, entregar ao mesário e se dirigir à cabine de votação. Caso assim não queira fazer, será impedido de votar, podendo haver até mesmo um acionamento de força policial. Como o uso do celular não é permitido na cabine de votação, o eleitor deve levar os números dos candidatos anotados em um papel. Outra facilidade para o eleitor exercer o seu direito são os fones de ouvido nas urnas eletrônicas. É um mecanismo que a Justiça Eleitoral disponibiliza para quem tem algum tipo de deficiência visual ou é completamente cego. A medida vai atingir 186 mil pessoas que já declaram que têm dificuldade para enxergar. Elas são orientadas por um áudio sobre em quem estão votando e tudo é concluído apenas quando o eleitor aperta a tecla de final do processo. Sempre com orientação do áudio. O equipamento ficará à disposição dos dias 2 e 30 de outubro, que são as datas do primeiro e segundo turno da eleição deste ano. A função será acionada imediatamente para quem já tem um registro na Justiça Eleitoral. Quem sofreu algum acidente ou não informou o problema poderá contar com a ajuda do mesário, que foi orientado a acionar a ferramenta no momento da votação. Atualmente, as urnas já contam com o sistema Braille, mas estão sendo aprimoradas. Os eleitores também poderão contar com a tradução pelo sistema de Libras para quem tem dificuldade de audição. No total, quase 1.300.000 brasileiros sofrem com algum tipo de deficiência e até mesmo de locomoção, o que representa um aumento de 35% em relação ao último pleito. O Tribunal Superior Eleitoral e o Tribunal de Contas da União fecharam parceria para a checagem de extrato de 4.100 boletins das urnas eletrônicas. O acordo prevê que auditores do Tribunal de Contas da União, o TCU, busquem cópias dos extratos emitidos por cada urna ao fim do dia de votação
e comparem com as informações impressas com aquelas disponibilizadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, na internet. A análise deve identificar se os dados apresentados ao público são os mesmos que compõem o resultado final. A partir desta eleição, os boletins de urna serão divulgados pelo TSE na internet. Os militares devem fazer essa verificação também, segundo os representantes do Ministério da Defesa. A União divulgou em julho o resultado de uma auditoria feita em todas as etapas da votação, desde a conferência das urnas eletrônicas até a totalização de votos, a segurança, a confiabilidade e a auditabilidade do sistema eleitoral. O Tribunal Regional Eleitoral começou os trabalhos para a inserção de dados oficiais nas quase 7.000 urnas eletrônicas que serão utilizadas nas eleições no Mato Grosso do Sul. A geração das mídias está sendo realizada no depósito de urnas do TRE, que fica no Parque dos Poderes, em Campo Grande. O procedimento tem por finalidade gerar os dados oficiais que serão inseridos nas urnas eletrônicas de todo o estado. São mídias que serão inseridas nas urnas eletrônicas com os dados de candidatos e partidos e coligações, assim como os eleitores. Nestas eleições serão utilizadas 6.912 urnas eletrônicas, 2.209 somente na capital. Mas no total serão geradas 19.394 mídias, porque para cada urna são preparadas várias mídias com informações e funções diferentes. Cada mídia, ela consta uma informação. Então nós temos a mídia de carga, onde estão inseridos os dados de candidatos, eleitores. Nós temos a mídia de votação, onde são gravados os dados. Nós temos a mídia de resultados. Essa mídia de resultados é aquela mídia que ao final da votação são transmitidos os resultados da eleição. Aí nós temos a mídias de recuperação de dados, caso uma urna dê problema. Nós temos mídias de contingência. Então, todo esse material é preparado durante esses dias. O trabalho começou nesta quinta-feira e só deve terminar na semana que vem. Para o início, foram convidados representantes do Ministério Público, da OAB e fiscais de partidos políticos e coligações. A inserção dos dados começa no dia 17 de setembro. Para estas eleições foram adquiridas 3.502 urnas novas. Este aqui é o modelo 2020. As urnas novas serão utilizadas na capital e em outros 9 municípios do estado. As eleições estão marcadas para os dias 2 e 30 de outubro. Este ano, a votação ocorre em horário unificado em todo o Brasil, das 7 da manhã às 4 da tarde, em Mato Grosso do Sul. As urnas não são ligadas à internet, o que evita essa questão de falar que a urna pode ser violada, que a urna alguém pode entrar, mudar dados dentro da urna. Isso não ocorre, isso é impossível. A Procuradoria Regional Eleitoral de São Paulo abriu uma investigação preliminar sobre os ataques que o deputado Douglas Garcia, do Republicanos, fez à jornalista Vera Magalhães. Ele ofendeu a profissional logo depois de um debate entre os candidatos ao governo paulista. Segundo a Procuradoria, Paula Bager, o objetivo da decisão é analisar se há irregularidade que justifique uma apuração formal. Na China, um incêndio já extinto afetou o prédio de 42 andares da empresa estatal de telecomunicações China Telecom. As imagens mostram um arranha-céu de 218 metros de altura na cidade chinesa de Changsha, coberto por uma espessa coluna de fumaça. A metrópole chinesa tem 10 milhões de habitantes e é a capital da província de Hunan, no centro do país. De acordo com bombeiros, o fogo foi controlado e não há vítimas. Uma investigação preliminar indica que as chamas teriam começado em uma parede externa do prédio, cuja construção foi concluída em 2000. A fila para visitar o funeral da Rainha Elizabeth II chegou aos 8 quilômetros nesta sexta-feira. Logo pela manhã, o governo inglês suspendeu novas entradas na fila, alegando que a estrutura organizada para o velório alcançou sua capacidade máxima e com tempo de espera de 14 horas. Mesmo após o fechamento para novas entradas, milhares de pessoas que já estavam na fila continuaram esperando pacientemente para ver o caixão da rainha.
De acordo com o governo britânico, a estrutura, que conta com mais de 500 banheiros portáteis e cerca de 1.000 funcionários, alcançou a capacidade máxima. Apesar da longa espera, os britânicos dizem não se arrepender do esforço para se despedir de Elizabeth II e aguardam ansiosos para viver esse momento histórico de perto. Até mesmo o ex-jogador de futebol inglês David Beckham encarou a fila por mais de 13 horas ao lado de milhares de outros enlutados para ter acesso ao velório. O ex-meio-campista do Manchester United e do Real Madrid disse que entrou na fila às 2 horas da madrugada e só foi entrar no velório pouco mais das 3 horas da tarde. Beckham considerou ter tido muita sorte de poder ter tido alguns momentos com a monarca. Nesta sexta-feira também acontece a chamada Vigília dos Príncipes, uma cerimônia que reúne o rei Charles III, a princesa Anne e os príncipes Andrew e Edward. Ainda durante o dia, uma delegação de autoridades chinesas foi impedida de visitar o velório de Elizabeth II. A relação diplomática dos países está abalada desde o ano passado, depois do embaixador chinês no Reino Unido ser banido do parlamento por um ano, após Pequim penalizar legisladores britânicos por se manifestarem contra a política do país. O rei Charles III foi vaiado pelo público durante sua primeira visita oficial como monarca ao país de Gales na manhã de hoje. Após o episódio, Charles cumprimentou crianças e ganhou um presente. O episódio aconteceu enquanto o rei e a rainha consorte Camila estavam a caminho do castelo de Catif, no país de Gales. Foi a última etapa da visita às 4 nações que formam o Reino Unido, que fazia parte do cronograma seguido pelo rei. Apesar das vaias e protestos contra a monarquia, a viagem até o país de Gales não foi toda negativa para Charles. Ele também recebeu muitos gritos de apoio de pessoas que, com entusiasmo, o saudaram. Charles e Camila também fizeram a alegria de dezenas de crianças que, com um sorriso estampado no rosto, desejaram boa sorte a ele no reinado. Os pequenos galeses até presentearam Charles com canetas e flores. Mas o melhor presente entregue a ele ficou para o final. Enquanto cumprimentava as pessoas, o monarca recebeu de presente de um morador uma caneta, fazendo menção ao episódio protagonizado pelo rei no início da semana, em que ele ficou irritado quando utilizou uma para assinar documentos e não pegava. Com essa nova caneta em mãos, Charles pode ter mais tranquilidade para continuar escrevendo a história no Reino Unido. E veja a seguir, brasileiro cego de apenas 11 anos desenvolve álbum de figurinhas da Copa com tecnologia Braille. E veja também, o Teatro Municipal de São Paulo faz aniversário com muitas novidades. Um menino de 11 anos ganhou repercussão nas redes sociais após fazer um álbum de figurinhas da Copa em Braille. A história de Pedro Maron é o mais puro exemplo de que o futebol é muito mais do que apenas um esporte. Cego de nascença, o menino tinha o desejo de colecionar o álbum da Copa e entrar na brincadeira. Desde a última Copa do Mundo, ele e sua família passaram a adaptar a coleção de figurinhas com as necessidades de acessibilidade das quais ele necessita. Logo que o álbum de figurinhas do Catar foi lançado, o jovem já sabia de todas as informações necessárias para fazer as adaptações do novo álbum, como a data de nascimento dos jogadores e também o número de cromos. O álbum confeccionado por Pedro conta com as informações dos atletas adaptadas para a linguagem em Braille, por meio de uma máquina capaz de escrever nesse formato. A repercussão da história do jovem garoto foi tão grande que na última convocação de Tite, Pedro esteve presente, conhecendo o treinador da seleção brasileira e a jogadora Marta. Além disso, a Panini, editora responsável por produzir o álbum, disse que tomou conhecimento da história do menino e iniciou a criação de edições oficiais e adaptadas em Braille do álbum da Copa. Nas redes sociais de Pedro é possível encontrar um vídeo do primeiro contato do menino com a versão atualizada 100% em Braille do álbum. E como faltam 65 dias para o torneio, Leonardo Félix fala sobre a seleção do México.
Olá pessoal, este é o Esquenta Qatar 2022 que traz informações e curiosidades da Copa do Mundo aqui na nossa programação. Chegou a hora de falarmos da seleção mexicana. No octogonal final das eliminatórias da CONCACAF, o México perdeu para o Canadá no saldo de gols. Os mexicanos confirmaram a vaga no Mundial com uma vitória por 2-0 em cima de El Salvador. Na Copa Ouro ficaram com o vice-campeonato, após perder a decisão na prorrogação para os Estados Unidos. A seleção é comandada pelo argentino Tata Martino, ex-Paraguai e Barcelona, que deve mesclar na convocação uma base jovem com alguns medalhões, como Raul Jiménez, Andrés Guardado e possivelmente Chicharito Hernández. O México está no grupo C, com Argentina, Arábia Saudita e Polônia. É isso aí! Faltam 65 dias para a Copa do Mundo Qatar 2022. Vamos conhecer agora o projeto Lutando pelo Bem, que tem transformado crianças em verdadeiros competidores em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O esporte praticado é o jiu-jitsu e agora eles têm um desafio. Em outubro será realizado no Rio de Janeiro o Campeonato Mundial e eles precisam de ajuda para chegar até lá. O projeto social Lutando pelo Bem começou há 10 anos na garagem do professor Bruno. No início eram 4 alunos. Hoje somam mais de 100 atletas que treinam diariamente na Associação de Moradores do bairro Copa Vila 2. Tem alunos que têm condições de pagar, pais que pagam e que ajudam outros alunos que não têm condições de pagar. Então de 75 deve ter uns 15 que pagam. E além de ele pagar a dos alunos, dos filhos deles, ainda eles ajudam comprando um kimono para um outro aluno, ajudando a pagar uma inscrição do campeonato. A gente tem os pais bem parceiros aqui. As medalhas que estes pequenos atletas colecionam são frutos da disciplina, respeito, honestidade e muito treino. Esse aqui do Mundial que eu lutei em 2019, lá em São Paulo. Primeiro lugar? Primeiro lugar. Esse aqui foi outro Mundial em 2021, que também foi em São Paulo. Primeiro lugar? Primeiro lugar. Esse aqui foi o Copa Pódio, lá em São Paulo também, que eu fiquei em primeiro lugar. Esse aqui é o Brasileiro 2019, fiquei em primeiro. E ainda tem mais, eu tenho 3 títulos de primeiro lugar do Brasileiro e 2 do Mundial. E ainda estou correndo atrás dos terceiros do Mundial. Laíne é mãe do João Lucas, de 11 anos. Ela atravessa a cidade todos os dias para trazer o filho para o treino. Quando eu trouxe ele para cá, ele se identificou demais, então ele foi muito acolhido. E aí ele veio para somar e os treinos eles treinam muito e ele gosta muito. A gente tenta, porque ele estuda de manhã, então a gente tenta colocar na agenda. A gente fica aqui, chega aqui 4, sai daqui 7h30 da noite, mas é algo que eles gostam, né? Eles têm um prazer de estar aqui. 15 atletas estão classificados para o Campeonato Mundial, que vai acontecer no Rio de Janeiro entre os dias 8 e 9. O desafio agora é levá-los todos para a competição. As crianças já fez inscrição, a gente está tentando correr atrás do ônibus ou tem um ônibus da federação, só que é R$500 por pessoas. Então a gente tem que conseguir essa grana. E lá a gente tem já hospedagem, mas tem o almoço, a janta que eles têm que também correr atrás. Jéssica é mãe do Matheus Eduardo, de 10 anos. Viu a mudança no comportamento do filho desde que começou a treinar jiu-jitsu. Ele é apaixonado pelo esporte. E os pais não medem esforços para sonhar e realizar juntinho com eles. Estamos fazendo rifa, né? E vendendo balinhas e tudo para poder estar conseguindo. E o maior símbolo de arte da cidade de São Paulo, que é o Teatro Municipal, está fazendo aniversário. São nada menos do que 111 anos de história. O Railson de Souza, que é servidor público, quando soube do aniversário, não perdeu tempo e veio logo conferir as atrações. É muito emocionante, né, apreciar essa obra centenária, né? E a explicação do condutor foi muito organizada e as obras que a gente percebeu ainda está conservada. O prédio do Teatro Municipal de São Paulo foi todo pensado no estilo renascentista, com traços de arte barroca e arte nouveau pelo arquiteto Ramos de Azevedo, com colaboração dos italianos Cláudio Rossi e Domiziano Rossi. Esse
prédio foi construído, né, a construção deu início em 1903, após 8 anos de construção, um longo processo liderado ali pelo escritório de Ramos de Azevedo, com Cláudio Domizeno Rossi. O maior símbolo de arte da cidade teve o início da sua construção em 1903, mas só veio a ser inaugurado em 1911. Nesse período, ele já passou por 3 grandes reformas. Em 2012, ganhou mais um espaço, a Praça das Artes, onde foram instaladas a Escola Municipal de Música de São Paulo e os corpos artísticos. O local é aberto ao público em geral e quem tiver curiosidade pode aproveitar o espaço da praça. 2 corpos artísticos da casa, né, o Coral Paulistano e a Orquestra Experimental de Repertório e também o Quarteto de Cordas, trazendo nessa semana uma programação especial para a gente conferir e celebrar esses 111 anos de existência desse nosso aparelho cultural tão fundamental para a cidade e para o país. O prédio imponente chama a atenção de quem vem no centro da cidade. Em mais de 100 anos de história, já passaram por aqui milhares de artistas clássicos e contemporâneos, nacionais e internacionais. A gente vê de fora do teatro, na volumetria externa, as divisões do próprio prédio. Então, aqui onde nós estamos, no saguão de entrada, a gente está numa ala nobre, né? Aqui acima a gente tem o salão nobre, que dá para ver da parte de fora, segundo o próprio desenho do prédio. Aí, um passo atrás, nós temos já a cúpula e o palco, né? A sala de espetáculos, que tem um telhado com um volume redondo, né? E na parte atrás do telhado, a gente tem a caixa cênica, que é onde está o palco e os camarins. Então, a gente consegue ver de fora do próprio prédio, na fachada, tanto lateral quanto na fachada principal, as divisões espaciais da arquitetura, né? Além de toda essa programação, o local oferece visitas guiadas. O casal de Pratápolis, que fica no sul de Minas Gerais, veio com o sobrinho visitar a cidade pela primeira vez e estão ansiosos para conhecer as atrações oferecidas pelo teatro. Mas, infelizmente, não será dessa vez. Eles não sabiam que era necessário fazer o agendamento para a visitação. Mas vim trazer os meus tios, são de Pratápolis, Minas Gerais, divisa com São Paulo, e é a primeira vez que viemos. E vocês vieram para fazer a visitação aqui gratuita que o teatro oferece? Isso, mas nós não sabíamos que havia necessidade de fazer um pré-agendamento. Então, na próxima vez a gente faz isso. No site do teatro, nós temos a programação também nas redes sociais, que vocês podem acompanhar pelo Facebook, pelo Instagram. No link da bio você entra direto na plataforma para adquirir os ingressos. E as visitas educativas também são gratuitas, isso é importante de demarcar, né? Basta você entrar no site, realizar o agendamento, assim, reservar seu ingresso para vir conhecer, né, escutar a mediação dos nossos ótimos educadores que contam para a gente, ensinam bastante da nossa história, do nosso teatro, né, que ele é nosso, é de todos nós. E o edifício tem muitas curiosidades. Uma delas foi o fato do prédio ser um dos primeiros a ter luz elétrica na cidade. Era uma região que, na época, tinha uma urbanização não tão desenvolvida, então o Teatro Municipal, inclusive, significou um catalisador de trazer comércio, né, e opções de lazer para esse lado da margem. Uma série de atrações, como a apresentação de corais, vai ser realizada para a comemoração do aniversário. Até 1.530 pessoas podem assistir às apresentações na sala de espetáculos. Deixar um convite para todos nós, para vocês, para mim também, que sou público, né, entender que nós temos aqui uma programação muito diversa, né, que vai desde ópera, né, uma casa de ópera, o teatro, mas temos concertos, temos espetáculos de dança, de teatro, e dentre muitas outras linguagens artísticas, né, a programação ela é acessível, temos muitos espetáculos gratuitos ou com preços populares, né, a partir de R$10, R$20. E neste sábado, a Igreja Internacional da Graça de Deus vai promover o evento Ano da Retomada, com o Show da Fé e muitas outras atrações para milhares de pessoas. Hoje, a nossa repórter, Maria Clara Leite, acompanhou os detalhes da montagem e traz todas as informações.
O ginásio da Portuguesa já está pronto para o grande evento, o Ano da Retomada, que será um marco na história da Igreja Internacional da Graça de Deus, que vai acontecer neste sábado, dia 17 de setembro. A gente está aqui acompanhando os últimos detalhes que os profissionais estão ajeitando ali embaixo para receber este grande público esperado. Ao todo, 50 profissionais, entre operadores de câmera, de GC, auxiliares, diretores de imagem, técnicos de áudio e de montagem estão envolvidos aqui na produção e realização do Ano da Retomada, que vai ser realizado aqui dentro do ginásio. É um lugar coberto, seguro e que vai proteger todo mundo aí de qualquer condição climática neste sábado, que tem previsão de tempo nublado, com aberturas de sol, possibilidade de garoa fraca em alguns períodos, com mínima de 11 e máxima de 19 graus. Mas, como eu disse, todo mundo vai ficar bem protegido aqui dentro. E tá imperdível, viu, gente? Eu vou lembrar aqui a programação do evento. O Show da Fé com o missionário R.R. Soares e o pastor Jaime de Amorim acontece em 3 horários, às 9 da manhã, às 2 da tarde e às 18 horas. No meio disso tudo, tem o grande encontro de ministérios. Mulheres que vencem, jovens que vencem e os homens que vencem. Fora as atrações musicais com os cantores da Graça Music. Kelly Benigno, Isabela Rios, Israel Soares, Fernandes Lima e o pastor Jaime de Amorim. O ginásio da Portuguesa fica aqui no bairro do Canindé, em São Paulo, bem próximo do centro da capital. Para quem vem de carro, tem um estacionamento aqui dentro, entrando pelo portão 4, na rua Comendador Nestor Pereira, número 33. O estacionamento externo indicado também, se lotar esse estacionamento aqui dentro, fica na rua Voluntários da Pátria, número 344, também bem aqui pertinho. As caravanas terão de entrar pelo portão 7, que fica na rua Azurita, número 42. E para quem vem de condução, a entrada é pelo portão principal aqui do ginásio, que fica na pista local da Marginal Tietê, número 3712. E são várias as possibilidades de chegar até aqui, porque o ginásio da Portuguesa fica bem pertinho do terminal rodoviário do Tietê, também das estações do metrô do Tietê e Armênia. E também são várias as linhas de ônibus que passam bem aqui na frente, gente. Então, é muito fácil o acesso, é muito fácil de chegar até aqui, não tem desculpa para não vir. A entrada é gratuita e está todo mundo convidado. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite e fim de semana para você. Se cuida e até segunda. Uma boa noite, fique na paz. Tchau.